Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para o diário de uma startup. Hoje eu estou na praia, que eu moro na Fuzeta. Então olha que maravilhosa. Já é final de tarde, 8h30. Final de tarde não, começa de noite já, 8h30 da noite. Então hoje eu vou falar para vocês sobre a minha segunda startup, que é assim algo que eu amo de fazer, que é viajar, que é a Let's Go Travel. A ideia dessa startup surgiu lá em Roma. Eu estava viajando com um casal de amigos e o Ricardo, ele deve estar vendo esse vídeo aí, ele sempre quando ele viajava, ele colocava no Google Maps pontos que ele ia visitar dia a dia. Então ele salvava com uma estrela dia a dia pontos que ele ia visitar. Então ele mostrou, ó, é muito mais fácil, você sem internet, você no Google Maps consegue ver esses pontos. Eu falei, nossa, que interessante, né? Imagina se eu tivesse uma plataforma onde eu conseguiria ter todo o meu roteiro, com todas as informações da onde eu fosse visitar, com as localizações, mesmo se eu estivesse offline, eu conseguiria ver e navegar, porque é isso que ele fazia, mesmo se estivesse, quando a gente naquela época não tinha internet, então quando você salvava os pontos, você conseguia se localizar pelo menos pelo GPS, ó, tá perto, não vira essa esquerda, vira aquela direita e consegue se encontrar no seu destino. Então fiquei com aquela coisa na cabeça e sempre viajando, sempre que eu viajava, a gente começou a fazer esses pontos. Então hoje se você abrir meu Google Maps, está assim, estrelinha em todos os locais que eu viajei. Então não só países, né? Mas todas as cidades que eu visitei tem várias estrelinhas e até assim gratificante você abrir o Google Maps e falar assim, nossa, que legal, olha esse lugar que eu fui, esse outro lugar que eu fui. E quem gosta de viajar, gosta de compartilhar onde esteve, quantos países visitaram, falar sobre os roteiros. E também quando a gente começou a viajar se tornou assim como uma referência, né? Todos os nossos amigos, ó, eu tô indo para Lisboa, eu tô indo para Roma, eu tô indo para Paris, eu tô indo para Tailândia, como é e me ajuda a fazer o roteiro. Então, com todas essas informações, eu criei um conceito chamado Let's Go Travel, que é basicamente o quê? Qualquer um, de graça, pode começar o seu próprio blog de viagem. Então, dentro do seu perfil, então, é um estilo de uma rede social. Depois eu vou colocar um outro vídeo aqui descrevendo, porque a gente já fez um wireframe. O wireframe é como se fosse um protótipo preto e branco para a gente testar conforme a usabilidade, testar algumas funcionalidades com o público real. Então eu vou colocar um vídeo depois aqui, daí vocês comentam o que vocês acham e tudo mais, que é importantíssimo esse feedback do público-alvo. Então, basicamente, qualquer um pode abrir um, um blog de viagem grátis. Então, o que você vai ter no seu perfil? Você vai poder ter essa mesma funcionalidade, dizer os países que você viajou, então colocar no mapa, assim, você vai ter no seu próprio mapa, dizer nos países e as localizações que você viajou. Você vai poder criar conteúdo de acordo com aquela localização. Então, por exemplo, se eu fui para Roma, achei uma sorveteria muito boa, muito específica, eu posso criar um conteúdo, melhor sorveteria de Roma, conforme Edgar Marcondes. Além disso, eu posso criar roteiros. Então essa é a principal funcionalidade da plataforma. A gente quer o quê? Como eu tenho um estilo de viagem, então antes eu viajava com baixo custo, então gostava muito de natureza e uma viagem não tão corrida, mais para conhecer o local. Então eu tenho um estilo de viagem, então eu vou ter as minhas características ali no meu blog e criar roteiros. Então eu vou poder compartilhar de forma fácil todos os roteiros que eu fui lá no meu perfil, e você vai poder entrar no meu perfil e falar assim, olha, eu gostei muito dessa viagem que o Edgar e a Geisa fizeram para Tailândia. Olha esse roteiro, os lugares que eles visitaram, então você vai poder colocar fotos e tudo mais. Então o seu blog vai se tornar como se fosse um diário de viagem, e outros viajantes poderão acessar, seguir você como estilo de uma rede social e fazer um processo de copiar e colar o seu roteiro. Então, muitas vezes também quando a gente viajou, a gente seguiu, eu lembro quando a gente foi para Sicília, na Itália, a gente seguiu passo a passo
o roteiro de uma blogueira de viagem brasileira que tinha ido para Sicília. A gente foi no mesmo restaurante, a gente pediu o mesmo prato, porque ela tirou uma foto do prato lá, que falou assim que esse era o melhor, e os mesmos pontos assim que ela visitou, mas a gente seguiu ponto a ponto. Então, vai ser uma ferramenta muito boa para viajantes, blogueiros de viagem, a gente compartilhar esse processo de roteiro muito mais fácil. Então você vai poder acessar meu roteiro e todo o roteiro linkado com o Google Maps. Então você pode começar o dia clicando assim, iniciar a viagem de hoje. Então ele vai fazer o roteiro de todos os pontos que você tem que visitar. Então essa é a funcionalidade de roteiro. E outra funcionalidade também que eu posso colocar dentro do meu blog, a gente fez um joint venture com uma outra startup aqui. Joint venture aqui, a gente juntou assim duas startups em uma só, uma empresa que eles já são um marketplace de experiência de viagem aqui em Portugal. Então eles têm várias experiências que são passeios. Então eles têm um sistema de gestão de experiências de viagem, gestão na verdade de agência de turismo, então tem várias experiências e fizeram integração com outro sistema, então a gente vai ter mais de 28 mil experiências, passeios de viagem, então passeio de barco, todo tipo de passeio turístico, então a gente vai estar disponível na plataforma, então ele já tem isso, então a gente vai trazer isso para dentro da plataforma Let's Go Travel, que é o que? Você vai poder escolher dentro desses 28 mil passeios e até mais, com certos passeios que pode colocar dentro do seu blog, conforme o seu perfil de viagem. Então, se você gosta de surf, coisas relacionadas a mar, passeio de barco, você coloca esse tipo de experiências no seu blog. E todo mundo que entrar no seu blog e comprar uma experiência através do seu blog, você ganha uma comissão sobre essa compra. Então, uma forma de você ganhar dinheiro tendo o seu próprio blog, compartilhando as suas viagens. Então, esse é o perfil de um blogger e viajante, a gente poder compartilhar roteiros. E uma outra funcionalidade super interessante é o que? São os guias locais. A gente quer trazer o máximo de personalização da viagem. Então a gente quer trazer guias locais, então pessoas que moram, por exemplo, aqui onde eu moro, no Algarve, que tem um estilo de viagem muito específico. Então, por exemplo, muita gente vem aqui no Algarve para fazer bird watching, que é o que? Vem para ver passarinhos. Então ele vê conforme as espécies, analisa os pássaros, tiram fotos. Então é algo muito específico. Então a gente quer disponibilizar também para o guia local. Então ele vai ter um perfil de guia dentro da nossa plataforma, onde ele vai poder criar passeios, criar roteiros conforme o nicho específico de viagem que ele trata. Então pode ser um guia local específico para passeios de observação de pássaros, outro guia local de surf, outro guia local de história. Então você quer saber sobre a história das cidades, então pode ser um guia local específico para isso. Então ele vai na plataforma e cria produtos, então ele cria passeios e roteiros que ele como guia vai disponibilizar e vender. Então, por exemplo, ele faz um passeio aqui de um dia entendendo a história da cidade de Faro aqui em Portugal. Então, o historiador pode criar esse passeio dentro da nossa plataforma e vender, por exemplo, por 50 euros e atrair pessoas que gostam de história e vender aquele passeio. E a gente, como plataforma, disponibilizaria todo o blog e o software para ele criar esse passeio e também fazer toda a parte de gestão. Então, quando que vai ser o calendário, quantas reservas teve, qual é a minha disponibilidade. A gente vai disponibilizar todas essas ferramentas grátis para o guia e a gente vai ficar com 25% de comissão sobre o valor do passeio e do roteiro que ele fizer. Então a nossa ideia é começar com passeios e depois evoluir para roteiros. Então um guia local, ele já tem a casa, ele já faz o passeio, ele até tem um carro que pode buscar no aeroporto. Então ele faz o pacote de viagem inteiro. Então ele vai te buscar no aeroporto, ele vai te leva para a acomodação, que geralmente é dele, e faz todos os passeios. Isso eu tive uma experiência muito boa viajando no Marrocos.
no Marrocos. A gente contratou uma agência de viagem, pagou bem barato, 150 euros para 6 dias de viagem, onde eles nos pegaram no aeroporto de Marrakech, nos levaram para um hotel em Marrakech e depois no dia seguinte saímos de Marrakech e com uma van. Então era voltado para um estilo de viagem de baixo custo, então tinha muitos estudantes europeus fazendo essa viagem. E de lá de Marrakech a gente fez umas 8 horas dirigindo o país adentro, assim, e parando por vários pontos. Então na primeira noite a gente parou num vale, assim, muito bonito no meio das montanhas, que tinha um rio no meio. E tava incluso o quê? O café da manhã e o jantar. Então a gente quer atrair esse estilo de viagem. Então, de vez de você comprar uma viagem, você fazer todo o seu roteiro sozinho, onde você compra a acomodação, a compra depois os passeios e faz todo o seu processo sozinho, é um guia local que conhece, um guia local muito específico, que conforme o seu gosto, você vai poder entrar no perfil dele e falar assim,